Vamos começar então o nosso ato de culto e nós temos por hábito levantar uma oferta, €1 ao missionário. Aqueles que nos visitam, permitam-me explicar, existem pessoas que saem do seu país de origem e vão para outro país para pregar a palavra de Deus. E nós voluntariamente damos €1 para missões, e esse dinheiro não fica nessa igreja, não são para as contas que nós usamos aqui, nada disso. Eles são na totalidade enviados para esses missionários que estão em outro país. Não se sintam constrangidos. Esse é o momento onde nós queremos abençoar aqueles que têm abençoado outras vidas lá fora. Vamos cantar. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre te servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pelo culto, ó Deus, que nós estamos a prestar a Ti. Eu te peço que Tu te faças presente em nosso meio, cumprindo a Sua palavra, que diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em Seu nome, ali Tu te farias presente. Eu te peço, Deus, que de facto a Tua palavra encontre em nossos corações abrigo e que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos juntos ficar de pé e fazer uma leitura de Salmos capítulo 19, versículos 7 a 10 e depois o versículo 14. Vamos fazer em uma só voz, como será projetado. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel
e o licor dos favos. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Sabem, quando nós entendemos a preciosidade da palavra de Deus, quando nós entendemos o que Deus deseja para nós, a nossa resposta a Ele só pode ser: Senhor, Tu és o meu desejo, Tu és tudo o que eu preciso. E nós vamos cantar exatamente isso, dizendo: perto eu quero estar, meu Deus, de Ti. Quero estar, meu Deus, de Ti. Deixo tudo para trás para sentir o amor que dá. O meu desejo, não há como Tu, ninguém se compara a Ti, que traz amor e paz sem fim. Quero estar, meu Deus, de Ti. És meu desejo, és tudo que eu preciso. Meu desejo, contigo quero estar. Perto quero estar, perto quero estar, meu Deus, de Ti. Tudo para trás para sentir o amor que dá. Ninguém te ama como Deus. És o meu desejo, não há como Tu. Ninguém se compara a Ti, que traz amor e paz sem fim. Declare isso a Deus: perto quero estar, perto quero estar, meu Deus, de Ti. Diga: és meu desejo. És meu desejo. Tu és tudo que eu preciso, Senhor. És tudo que eu preciso. Tu és meu desejo. Contigo quero estar. Só as vozes: és meu desejo. Vamos dizer: és meu desejo. diga isso a Deus: Tu és. És tudo que eu preciso. Tu és. És meu
Sabem, a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E quem de facto faz isso, certamente tem muitas bênçãos para contar. E nós vamos cantar exatamente isso. Conta as bênçãos. Conta quantas são. Se das vidas ondas agitadas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Aleluia! É bom cantar músicas que a gente já conhece com uma roupagem um bocadinho diferente. Sabem, mas o que nunca muda é a palavra de Deus. João capítulo 6, versículos 66 a 69. Vamos ler em uma só voz. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Amém. Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta assim: tens algum melhor lugar para estar do que aqui? Não há melhor lugar para se estar do que aonde Deus, que nos ama com amor imutável, com amor grandioso. Nós vamos cantar essa música e podem sair dos seus lugares, abraçar uns aos outros e demonstrar o amor que Cristo nos amou. Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço. Seu nome é Jesus, nos amou com amor que constrange.
nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. A quem prestar louvor, pra quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, pois ele nos tirou das trevas, nos queimou na sua luz, pagou alto O nome dele qual é? Seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar, não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és. Nos amou com amor, vamos ouvir a igreja. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Ele nos amou com um amor que transforma, nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem tu és, Senhor. Sabemos quem tu és, o Cristo, o Filho do Deus vivo. É por isso que Ele nos amou com amor. Aleluia. A igreja pode se assentar. Nós, em resposta a esse amor, confiando em quem Ele é, nós teremos a oportunidade de entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas no altar do Senhor nesse momento. Mas, meus queridos, isso vale para quem nos visita. Muito mais do que a tua carteira, Deus deseja a tua vida.
Ele deseja te mostrar esse amor. Ele deseja que tu sintas quem Ele é. Então nós vamos cantar: te dou o meu coração e todo o meu ser. Eu quero viver para ti, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Paizinho, por podemos falar contigo, entoar louvores a Ti, com orações, com cânticos. Obrigada porque nós Te conhecemos, mas essencialmente porque somos conhecidos Teus. Tu Te deste a conhecer a cada um de nós que aqui está. E por isso podemos estar aqui nesta manhã para ouvir a Tua palavra, para aprender, para crescer, para nos alimentarmos, para nos edificarmos e para compartilharmos isso uns com os outros. Obrigada pelo Teu propósito com a Igreja, o Teu corpo, Senhor Jesus. Que neste dia nós Te honremos, como acabamos de cantar, e ao longo da semana, Senhor. Obrigada pelos dízimos e ofertas que foram levantados, que Tu deste sabedoria à Tua Igreja para os utilizarmos para a extensão da Tua obra aqui, que o Teu reino continue a ser implementado aqui. Te louvamos e Te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos dar oportunidade às nossas crianças para poderem sair para o seu culto infantil.
Enquanto os nossos mais pequeninos saem, vou pedir aos meus irmãos que abram as vossas Bíblias. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Primeira carta de Paulo, escrita a Timóteo, no capítulo 4, para meditarmos nos primeiros 6 versos. Meus irmãos, há pouco nós cantamos aquele belo coro que a determinada altura dizia: sabemos quem és. Certo? Já percebi que poucos cantaram. Certo? Isso. Agora tem que estar comigo, senão vou-me embora. A pergunta que eu tenho para os meus irmãos esta manhã é esta. Os irmãos sabem quem é o vosso Deus? Sabem? Como é que sabem? Já ouviram? Sim ou não? Não viram Deus? A irmã Isabel já me conhece, anda aqui há muitos anos, ela também. Ela já percebe estes trocadilhos. Eu já vi Deus. Não viram? Há aqui algum convertido ou não? Sim ou não? Sim. Ei! Vocês hoje estão emperrados, ó Pablo. Então, pões o pessoal todo a bater palmas, eles ficam cansados e depois não respondem. Eu já vi Deus. O irmão, quando se converteu, não viu Deus. Se não, converteu-se a quem? Foi um impulso? Uma manifestação? Ou foi Deus que se revelou ao seu coração? Já viu Deus ou não? No seu íntimo. Não vimos com os nossos? Porque ninguém pode ver a Deus e viver. Moisés aprendeu isso bem, não foi? Senhor, mostra-me a tua glória. Frase extraordinária, corajosa. E Deus respondeu-lhe exatamente isso. Ninguém poderá ver e viver, não é? Com os olhos da carne nós não vimos Deus, mas nós sentimos Deus dentro de nós, a mexer connosco e a dizer-nos o quê? Que nós éramos pecadores. O Silas sabe, obrigado Silas. Que nós éramos pecadores e tínhamos que reconhecer a nossa pequenez. E tínhamos que nos arrepender do nosso... E tínhamos que reconhecer que só Deus é o nosso Salvador. Quem já viu Deus? Levanta a mão. Uau! Graças a Deus, muitos falamos com Ele quase todos os dias, se não for todos os dias, quase muitas horas do dia, muitas vezes ao longo do dia. Não é? Quantas vezes nós falamos com Deus? Quantas vezes? Às vezes até a conduzir. Eu vou falar com Deus. Os irmãos não fazem isso. Condutores. Aqueles que fazem muitas horas de condução. Ó Senhor, chove a cântaros, protege-me. Segura tu o carro que eu já não sei, é ou não é? Ai Senhor, sê comigo, eu vou fazer aquele exame. E cada vez que aquela professora, Anita, põe testes à minha frente, eu até tremo. Meus irmãos, sabemos quem é o nosso Deus? Se nós sabemos quem é o nosso Deus, por que é que alguns lhe viram as costas? Se nós sabemos quem é o nosso Deus, se nós sabemos aquilo que somos, sabemos aquilo que Ele é, por que é que alguns lhe viram as costas? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demónios.
Meus irmãos, eu não estava lá no momento em que Paulo escreveu isto. Mas eu tenho a certeza absoluta que foi com muita tristeza que ele escreve a Timóteo. Não por causa de Timóteo, mas por aquilo que o Espírito Santo do Senhor vinha revelando ao próprio apóstolo. Meus irmãos, nós estávamos na década de 60, 30 anos antes Jesus tinha estado no mundo, tinha falado pessoalmente, muitos o viram fisicamente, muitos estiveram com eles, alguns ainda eram vivos, que tinham visto Jesus fisicamente, e o apóstolo já sentia isto. Muitos apostatarão da fé e seguirão a doutrinas demoníacas, ou seja, tudo aquilo que não é de Deus. Como é possível? Meus irmãos, Jesus não tinha curado aleijados? Sim ou não? Tinha dado vista a cegos? Tinha ressuscitado pessoas? Nós não lemos quando o próprio Senhor Jesus, muitos ressuscitaram e foram ter com os seus parentes. Jesus não tinha ressuscitado? Sim ou não? Sim. Convicção, sim ou não? Sim. Jesus está vivo? Sim. Como é possível? Logo no primeiro século, o Espírito já dizia a Paulo que ensinasse Timóteo que muitos iriam apostatar da fé. Em linguagem moderna, nós diríamos assim, mas estamos a brincar ou quê? Como é possível que isto aconteça logo ainda, poucos anos depois do próprio Senhor Jesus ter estado com o homem, ter se revelado, ter feito o que fez, e mesmo assim alguns abandonarem? João, capítulo 6. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias, por favor. João, capítulo 6. Para lermos o verso 60. Os irmãos já leram há pouco alguns versos sobre este capítulo, mas eu queria que nós voltássemos aqui para lermos João, capítulo 6, verso 60. Que tem exatamente este texto. Muitos dos seus discípulos. Meus irmãos, não eram curiosos. Eram discípulos. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Meus irmãos, alguns que se identificavam com o Senhor Jesus, sabiam, andavam com Ele, como acompanharam durante algum tempo, disseram exatamente isto: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo depois Jesus, verso 61, em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. E no verso 66, o que é que nós lemos? Desde então. Meus irmãos, reparem na palavra que está aí. Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Já não andavam com quem? Sério? Sério? Aquele que tinha nascido e viu o seu nascimento anunciado por quem? Por quem? Por anjos. Aquele que tinha nascido e até as estrelas do céu indicavam o local em que ele estava e por isso conduziu os magos. Aquele que havia estado no seu seio praticamente há 3 anos, ensinando, curando, apoiando, ajudando, fazendo todo o seu ministério. E o que é que esta gente fez? Voltaram para trás e já não andavam com ele. Verso 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Meus irmãos, eu sinto
E eu sinto as palavras de Jesus. Sabem, isto não é uma pergunta retórica. Como os irmãos sabem, às vezes nós fazemos aquelas perguntas só para espicaçar. Não sei se conhecem algum pastor que tem a mania de fazer isso. Pois. Mas esta pergunta não é retórica. Esta pergunta é uma pergunta sentida. Quereis vós também deixar-me? Quereis vós também dizer que o meu ministério não tem qualquer valor para vocês? Quereis vós também seguir outros princípios que são muito mais fáceis, muito mais atrativos, que vos dão muito mais prazer? O nosso mundo está recheado de prazeres. O nosso mundo está recheado de atrativos. Sabem onde levam esses prazeres e esses atrativos? O nosso mundo oferece tanta coisa interessante. Oh, meus irmãos, nem vou descrever muita coisa. Ao nível da vaidade, ao nível da moda, ao nível do sexo, ao nível do prazer, ao nível da popularidade, ao nível de se exibir, ao nível da importância, ao nível de ter opinião até na televisão ou na rádio. E sabem onde é que isso leva? Meus irmãos, esta semana fomos confrontados com uma notícia completamente atroz. Uma senhora nos Estados Unidos ligou à polícia e disse: não sei o que se passa comigo, mas o diabo está a falar comigo. E a polícia perguntou-lhe: mas o que é que a senhora está a dizer? Ela disse: o diabo está a falar comigo. Ele está-me a dar umas ordens. E desligou o telefone. A polícia sabe quem é o telefone. Pedem à patrulha da zona que vão verificar o que é que se passava naquela casa. A patrulha chegou à porta de casa e começou a ver sangue a sair debaixo da porta. E aquela mulher tinha feito apenas uma coisa. Tinha degolado o seu próprio filho e tinha degolado o cão que o seu filho amava. E nós dizemos que horror. Mas é mesmo horror. Mas é a destruição. Nunca nos esqueçamos de uma coisa. Destruir o ser humano é o prazer de Satanás. E nós muitas das vezes nos esquecemos que quando deixamos a Deus, nós estamos a seguir quem? Satanás. Porque são as únicas hipóteses que nós temos. Ou estamos com Deus ou estamos sem Deus. E sem Deus chama-se Satanás. E os meus irmãos dizem: mas essa pessoa sofria de um trauma psicológico qualquer. Diz a notícia que fizeram exames à senhora e ela não tinha qualquer trauma psicológico. A pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, ela faz-nos hoje a cada um de nós. Quereis vós também deixar-me? Vós que conheceis a verdade, vós que conheceis a palavra, vós que sabeis quem eu sou, quereis vós seguir os vossos caminhos, os vossos princípios, as vossas atrações físicas, as vossas atrações de fama? Quereis vós também abandonar-me? Meus irmãos, para que ninguém tenha dúvidas, eu tive o cuidado de vos escrever hoje no boletim aquilo que para mim é uma definição de apostasia. Se há tema que deve merecer muito a atenção dos cristãos dos nossos dias, é a questão da apostasia. Apostasia significa afastamento, significa negação, significa deixar para trás, significa não participar, não aceitar, não ser parte. É extremamente confrangedor ver alguém que esteve connosco durante anos e anos na igreja e de repente, sem que nada o fizesse prever, ver essa pessoa afastar-se e abandonar os irmãos, os amigos e até familiares. Muitos pastores sofrem fortemente estas situações. Alguns vão ao ponto de questionar mesmo a continuidade do seu ministério, a razão de estarem na liderança de igrejas, e alguns vacilam mesmo na sua fé e determinação.
E não foi há muitos anos, meus irmãos, que numa igreja do nosso país acompanhei um pastor que pensou seriamente deixar o pastorado porque entendia não ter condições para subir ao púlpito pelo facto de muitos abandonarem a sua congregação. Demorou tempo até perceber que a sua função não era decidir o que os outros faziam, mas sim proclamar a palavra de Deus e deixar que cada membro assumisse a sua responsabilidade. E o texto continua. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Verso 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, isto é, fecharam a sua própria maneira de pensar, são tipo pedras, tipo calhau, mas defendem que a sua postura é que está certa e muitos os seguem. E isto é uma apostasia devastadora, que pode influenciar igrejas, pode influenciar comunidades, pode destruir vidas, muitas. E Paulo vai afirmar uma coisa que estava a prejudicar já muitos, no verso 3, proibindo o casamento. Proibindo o casamento. E ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Oh, meus irmãos, casamento é bênção de Deus. É dom de Deus. 1 Coríntios capítulo 7. E acho que ainda nos nossos dias vale a pena casar, não vale? Pergunta. Ouviram aquela voz de barítono? Sim. Perguntem aos nossos irmãos que na sexta-feira uniram as suas vidas pelos laços do matrimónio. Vale a pena? Lenir? Muito a pena? Vale a pena? Jonathan? Sim. Oh, meus irmãos, casamento é bênção de Deus. Casamento é privilégio. Casamento é a ligação. Casamento é nós podermos estar bem. Casamento é nós vivermos em comunhão. Melhor é que andem dois do que um só. Casamento é vivenciar aquilo que Deus guardou para nós. O pastor diz isso porque não está lá em casa. Se conhecesse o meu marido. Oh, meus irmãos, as rosas também têm espinhos. E se ficarem felizes, a minha mulher queixa-se do mesmo. Mas como eu também me queixo do mesmo, por isso está tudo bem. Oh, meus irmãos, são princípios abstratos à palavra de Deus. Como é que é hoje em dia com a nossa malta nova? Eu aqui há dias dizia, eles já nem namoram, não é? Eles agora têm outros esquemas. Como é que é, Pablo? Começa-se com quê? Antes de andar. Crush, era isso. Faltava-me esta palavra. Sabe o que é o crush? Sabe o que é o crush? Nem eu. Mas é alguma coisa assim. Ele olhou e ela olhou. Isto deve ser o crush, penso eu. Nós antigamente, com todo o respeito por todos os meus irmãos, mas como eu já não sou um rapaz novinho, nós antigamente chamávamos galar as raparigas, não era? Verdade? Não é? Os mais antigos sabem. Nós galávamos as moças e depois víamos se aquilo tinha feedback ou não. O feedback quer dizer retorno, não é? Agora, crush, é mais fino. É inglês, está na moda. Depois começa-se então a andar. Depois de andar é andar mais. E depois de mais, eu não sei o que é que será, mas é assim qualquer coisa. E depois juntam-se os trapinhos. E depois as pessoas vivem. E depois, em vez de um casamento, há um contrato. E depois, se o contrato der bem, a gente renova. Se não renovar, a gente sai. E cada um faz a sua vida. E Deus chama isto de prostituição. E a palavra de Deus ensina-nos que não é assim que Deus quer, não é assim que Deus ensina, porque não é o melhor para nós.
E quando não há prostituição, há fornicação. E aqui há uns tempos atrás, um aluno falou em fornicação numa aula e o professor expulsou-o, porque a professora achava que a aluna estava acusada de alguma coisa. E a aluna disse: a senhora me expulsa, eu vou ao conselho de escola, porque quando alguém tem sexo fora do casamento está em fornicação. E ela foi ao conselho de escola e o conselho de escola teve que intervir e dizer à professora: minha senhora, é a definição de relação sexual fora do casamento. Nem a professora sabia. Sabem porquê, meus irmãos? Está na moda. Está na moda. É um prazer vivermos assim. Por isso, meus irmãos, no texto eu digo que a igreja proíbe, a igreja não deixa, a igreja não sei o quê. Oh, meus irmãos, não é a igreja, é a palavra de Deus que diz não é o melhor para ti. Deus defende o melhor para nós, sim ou não? Sim. Se Deus defende o melhor para nós, porquê é que nós não o fazemos? Oh, meus irmãos, Paulo está preocupado com isso. Paulo está a dizer a Timóteo: olha, alguns dizem que não se pode casar. Como? Como? Foi Deus que criou o casamento. Adão, está aí. Eva, ela é a tua mulher. Ossos dos teus ossos. Carne da tua carne. Aqui há tempos houve alguém que perguntou: pastor, Adão tinha um umbigo? Eu disse... Olhem, como dizem os franceses, ne sais pas, mais... Eu sei lá se o Adão tinha um umbigo. Alguém também já perguntou de cor era a pele de Adão. Isso eu respondi: vermelha. Porque o texto diz que Adão foi criado do pó da terra, que certamente será vermelho, castanho, anda por ali, não é? Cor de ferrugem, quem sabe, branquinho como eu não era de certeza. Fazem cada pergunta, não é? Acham que os pastores têm que saber tudo? Pastor, sabes tudo, meu irmão? Meus irmãos, o texto é claro. Olha para o texto, aprende com aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer para ti é o melhor. São desafios. Não te deixes levar pela onda. Não te deixes levar pela onda. Sabes porquê? O fim está próximo. O fim está próximo. Deus pede que nós sejamos santos como santo é o nosso Pai que está nos céus. Porque toda a doutrina de Deus é boa, diz no verso 4. Sim, meus irmãos. Quando nós não estamos na doutrina de Deus, nós vemos os ensinos devastadores que nos são imputados e nós vemos que muitos têm consciências devastadoras, que querem proclamar a outros, querem transmitir a outros, querem que os outros sejam seus seguidistas. Porque toda a doutrina de Deus é boa e não há nada que rejeitar. Oh, meus irmãos, do princípio ao fim, tudo quanto Deus fez é bom. Os irmãos vão ao capítulo 1 de Gênesis, os irmãos vão ver. Deus fez os céus, Deus fez a terra, Deus separou as águas, Deus criou as plantas, Deus criou os animais, Deus criou os luminares, Deus criou tudo. Até que Deus cria o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E o texto diz: e viu Deus que tudo era muito bom. E ao longo dos séculos Deus nos vem ensinando aquilo que é bom, aquilo que faz sentido, aquilo que nos dá prazer real, aquilo que nos dá alegria de viver, aquilo que nos dá prazer na comunhão, aquilo que nos dá ensino, aquilo que nos dá crescimento, aquilo que nos aproxima dele. Por isso nós podemos dizer, quando Deus se revela ao nosso coração, quando Deus toca ao nosso coração, quando nós sentimos Deus, nesse momento nós vemos a Deus. Porque Deus se revelou, porque Deus te tocou com o seu amor e com a sua graça. E Deus quer-te para si. Porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido até como? Com ações de graças, com gratidão. Com gratidão. O que é que nós podemos fazer se não agradecer a Deus?
E, meus irmãos, quando nós olhamos o texto, nós percebemos que nós devemos ter esperança no nosso futuro. Ela foi valorizada pelo próprio Deus. Eu leio muitas vezes o texto de Atos capítulo 1. E no texto de Atos capítulo 1, de uma forma muito resumida, Lucas quer transmitir aquilo que os discípulos presenciaram. Eles estavam a falar com Jesus e o texto diz que de repente Jesus foi levado aos céus. E eles ficaram a olhar para o céu, como nós ficaríamos no lugar deles. E diz que 2 varões se aproximam dos discípulos e o que é que lhes dizem? Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Da mesma maneira como o vistes ir, assim alada, voltar. Crês tu isto? Crês que Jesus vai voltar? Tens esperança? Eu tenho. Os irmãos têm. Graças a Deus por isso. Podemos nós, pura e simplesmente, abandonar a sua casa? Podemos nós, pura e simplesmente, abandonar os seus princípios? Podemos nós fazer de conta que não conhecemos nada disto? Que não sabemos nada disto? Os irmãos conhecem a história do filho pródigo. A história do filho pródigo é um desafio tremendo para nós. Lembrando-nos que é sempre possível nós, durante algum tempo, sentirmos alguma atração que o mundo tem para connosco. Mas quando nós nos predispomos a voltar à casa do Pai, Ele sempre está de braços abertos para nos receber. Eu tenho a certeza que aquele pai tinha esperança que o seu filho voltasse. E quando ele volta, diz-nos o texto que ele fez o quê? Uma festa. Uma festa. O irmão que nunca teve essa atração, ele acaba por sentir até um pouco injustiçado, não é? Pai, eu sempre trabalhei para ti, sou aqui um escravo, nunca te abandonei, tu nunca me deste nem um bezerro para eu celebrar aí com os amigalhaços. E agora este desgraçado que te abandonou, que te desejou a morte. Porque quando o filho mais novo pede ao pai a parte da minha herança, o que ele está a dizer, eu quero que tu morras. Porque as heranças só se davam aos filhos por morte dos pais. Este que te desejou a morte chega e tu fazes-lhe uma festança. E ouvimos aquela frase absolutamente extraordinária: meu filho, alegra-te comigo, porque este estava perdido, mas ele voltou. Meus irmãos, mas esta é a nossa história. Sem Deus nós estamos perdidos. Quando encontramos a Deus, nós voltamos. Nós voltamos. Voltamos para a casa do Pai. Nós voltamos para o aprisco. Lembram-se? Jesus falou-nos disso. Lá em João, quando ele disse, eu sou o bom pastor, eu é que cuido do aprisco, eu é que sou a porta. Nós voltamos ao aprisco. Nesta manhã, queria propor-vos este desafio. Quando tiverdes dúvidas, se algum dia há dúvida vos assistir, voltem à palavra de Deus. Se porventura algum ponto de dúvida vos tocar, se algo que vos estejam a propor não seja o melhor, não esteja de acordo com a palavra, voltem à palavra. Tentações todos nós podemos sofrer. A palavra do Senhor nos diz: quem pensa que está em pé, olhe, não caia. Eu nunca serei tentado. Não digas isso, meu irmão. Eu nunca cairei. Não digas isso. Pedro disse isso a Jesus: olha, mesmo que todos te abandonem, eu vou contigo até à morte.
E Jesus olha para aquele homem e diz: vais, Pedro? Pois olha, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu vais dizer que não me conheces de lado nenhum e, no entanto, andaste comigo 3 anos. Quem pensa que está em pé, olhe, não caia. A tentação é transversal a todos nós. A palavra do Senhor nos diz que Satanás anda em volta de nós, rugindo como um, procurando a quem possa tragar. Meu irmão, quando a dúvida vem, volta para a palavra. E ela vem em muitas coisas, mas vem exatamente no ponto mais fraco que nós temos. Às vezes, na nossa própria consciência. Outras vezes, na forma de nos conduzirmos. Pode vir até no nosso casamento. Pode vir na nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe. Pode vir na nossa relação com a igreja. Quando os irmãos começarem a ouvir alguém da nossa comunidade dizer: lá na igreja, vocês, lá na igreja vocês, então, mas não fazes parte? Jovens adolescentes, não deixem a palavra. Alimentem-se da palavra. Leiam a palavra todos os dias. Pastor, isso é uma seca. Sério? Experimentem começar. Não deixem a palavra de modo algum. Pais, leiam a palavra com os vossos filhos. Ensinem-nos o valor daquilo que Deus transmite. Não comecem pelo Apocalipse, está bem? Não comecem. Há coisas mais simples para ler. Ninguém vai para a faculdade a estudar a teoria da relatividade. Ninguém vai para a escola primária, a estudar a teoria da relatividade. É igual a MC ao quadrado, o que é que isso significa? Nem para mim, eu sei, quanto mais agora. Não, comecem pelo A, B, C, A e a U. Comecem devagarinho com os vossos filhos. Contem-lhe a história de Abraão, de Moisés, de Davi, de Jesus, de Paulo. Contem-lhe essas histórias, desde tenra idade. Pastor, trabalho até tarde e depois ainda vou contar esteiras aos miúdos. Contem. Quando eles aprendem a ler, deem-lhes livros que eles possam ler e que possam ter essas matérias. Deem-lhes princípios. Deem-lhes. E desafiem-nos a viver cristianismo. Desafiem-nos. Não falem mal da igreja à frente dos vossos filhos. Não falem mal do pastor. Quando quiserem falar mal do pastor, vão ter com ele ao gabinete e deem-lhe na cabeça. Sabem o que é dar na cabeça ao pastor? Não sabem? Eu explico-vos. Deem, façam queixa ao pastor na presença dele. Meus irmãos, não murmurem uns com os outros, porque os vossos filhos ouvem e aprendem e dizem assim: querem que eu vá para a igreja? O meu pai, a minha mãe não estão fartos de dizer mal da igreja e do pastor e daquilo que se lá passa e da música e do louvor e não sei de quê. Não falem mal da igreja à frente dos vossos filhos. Ensina-lhes as sagradas letras desde tenra idade. Louvem com eles. Cantem. Vou-vos fazer uma confissão. Lá em casa era tanto canto que eu chegava à noite cansado. Era a filha que cantava o dia inteiro, era a mãe que chegava à noite cantava também, dizia: pronto, já chega. Cantem. Ensinem. Lembrem-se dos coros que nós cantamos aqui todos os domingos. Ensinem aos vossos filhos. Façam tudo por vocês e por eles, para que não haja afastamento da palavra de Deus nem da casa do Senhor. E orem. Orem. Orem pelos vossos filhos. Orem pelos vossos netos. Orem todos os dias. Entreguem-nos ao cuidado do nosso Deus. Lutem contra a apostasia, porque ela virá
Mas o fim dos tempos está próximo. Somos igreja e somos desafiados para isto. Não baixemos a guarda. Não vamos em distrações. Não sigamos a moda. Mas vejamos aquilo que a palavra de Deus nos dá. Amém? Normalmente desafio a igreja a ficar de pé e cantar. Eu desafio-te a ficar exatamente onde estás. Eu desafio-te a prestar atenção no que nós vamos cantar agora. A ouvir a letra dessa canção, assentados como estamos. Preste atenção no convite que vai ser feito agora. Lembre-se da mensagem que acabaste de ouvir e deixa o Espírito Santo falar ao teu coração nesse momento. Se ferido e quebrado tu estás, se o pecado te deixa incapaz, Jesus te chama. Se não tem mais forças para lutar e no fundo desejas mudar, Jesus te chama. Venha à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. O Espírito Santo está aqui nesse momento. Ele está a falar ao teu coração. Não resistas à voz dele, porque tudo o que passou pode ficar para trás se tu vieres à presença de Deus. O que passou ficou para trás, já não há mais razão para esperar. Jesus te chama. Nova vida nele encontrarás, gozo eterno ele te darás. Jesus te chama. Ele está a te chamar. Venha à sua presença, perdão do Pai encontrarás, rendidos a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Venha à sua presença, perdão do Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Se tu estás a sentir isso e queres vir à presença do Senhor tal e qual como tu estás e sentir esse amor, fica de pé no teu lugar. Não importa se é a primeira vez que estás aqui, não importa se já andas aqui há muito tempo. Se queres sentir essa presença, se queres sentir esse amor, fica de pé onde tu estás. Diga: Senhor, eu venho aqui, eu quero me entregar a Ti nessa manhã. Eu quero, Senhor, viver algo novo. Eu quero viver algo diferente. Eu quero abandonar a apostasia e andar contigo. Fica de pé e vamos cantar Salvador fiel. Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia, Jesus vive. Mais alguém?
pé e cante. Oh, rendei graças àquele que ressurgiu. Canta aleluia, Jesus vive. Ainda tens a chance. Fica de pé e canta Salvador fiel. Salvador fiel, maravilhoso. Canta aleluia, Jesus vive. O tempo está a passar. Oh, rendei graças àquele que ressurgiu. Canta aleluia, Jesus vive. Venha a sua presença, perdão no Pai encontrarás. Rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Deus e Pai, Senhor, eu te peço por cada um que está de pé nesse lugar. Tu conheces a realidade de cada um. Tu sabes exatamente aonde cada um tem andado. Tu sabes, ó Deus, o que os fez ficar de pé. Mas Tu também os ama com amor incondicional. E hoje, ó Deus, Tu os lembraste desse amor. E eu te peço, Senhor, confirma em seus corações a cada dia que Tu os ama, que Tu tens um lugar para eles, que Tu queres usá-los para louvor da Tua glória. Que nós, enquanto igreja, estejamos prontos a abraçá-los, a cuidar deles, ó Pai, a cada instante. E eu te peço, Senhor, usa-nos em nome de Jesus a cada dia, e que nós não Te abandonemos. Pelo contrário, que a cada dia nós Te busquemos mais e mais, e estejamos mais e mais perto de Ti. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem-vos assentar, e com uma oração silenciosa estamos encerrados o culto dessa manhã.